Houve um tempo em que ouvir o nome John D. Rockefeller era suficiente para fazer qualquer pessoa tremer. Ele não foi apenas o primeiro bilionário do mundo. É uma das pessoas mais ricas de toda a história da humanidade. Seu império, a Standard Oil, tornou-se um monopólio imparável no mundo, esmagando brutalmente concorrentes, assumindo o controle de múltiplos setores da economia, subornando governos e tratando os negócios como se fossem uma guerra. Por conta de suas práticas comerciais impiedosas e acordos secretos, Rockefeller acumulou muitos inimigos ao longo da carreira. Sua trajetória é marcada por rivalidades amargas, como a travada com Andrew Carnegie, e até batalhas ferozes contra presidentes dos Estados Unidos. Mas antes de ser o titã da indústria do petróleo, Rockefeller estava no mais baixo degrau da sociedade. Sua história é um dos raríssimos casos em que alguém consegue ascender das profundezas da pobreza ao absoluto topo da riqueza e do poder. A história de Rockefeller é, ao mesmo tempo, inspiradora e perturbadora. É um exemplo do que acontece quando a ganância e a ambição são completamente libertas de qualquer controle. Então volte comigo ao ano de 1839, onde um jovem John D. Rockefeller nasce em meio à pobreza. John D. Rockefeller nasceu em 1839 no interior de Nova York, em uma família que mal conseguia sobreviver. Sua mãe, Eliza, era uma cristã devota que lhe ensinou disciplina e fé. Mas seu pai era outra história. Conhecido como Diabo Bill, William Rockefeller era um personagem sombrio, um vigarista ambulante que vendia falsos remédios fitoterápicos sob o pseudônimo de Dr. William Livingstone. Em um dia, ele cobria os filhos de presentes caros. No dia seguinte, desaparecia, deixando a família sem dinheiro e humilhada. O jovem John aprendeu rápido: não confie em ninguém. E trabalhe duro. Aos 7 anos, já dava mostras desse instinto, roubava ovos de peru, criava os pássaros e os vendia com lucro. Quem diria que esse garoto um dia seria dono de um império? A vida ficou ainda mais dura quando o Diabo Bill se casou com outra mulher usando seu nome falso e arrastou a família de cidade em cidade. Aos 16 anos, John disse basta. Abandonou a escola, não por falta de interesse, mas porque precisava sustentar sua mãe e seus irmãos. Conseguiu um emprego como escriturário em Cleveland, ganhando 50 centavos por dia. Entediante? Talvez. Mas John era obcecado. Estudava cada registro, cada transação, sussurrando para si mesmo: estou destinado a ser rico. E acredite, ele não estava brincando. Avançando para 1859, John, agora com 20 anos, se associou a um homem chamado Maurice Clark para fundar a Clark Rockefeller, um negócio de gêneros alimentícios que comercializava grãos, peixe e carne. Eles eram bons. Mas então veio a Guerra Civil, em 1861, e os negócios explodiram. Enquanto soldados lutavam, John e Maurice lucravam fornecendo suprimentos para o exército da União. John até doou para a causa, parte patriotismo, parte estratégia de imagem. Na metade dos seus 20 anos, ele já era um player. Mas alimentos? Isso era apenas o aquecimento. Então veio a virada definitiva: o petróleo. Na década de 1860, o petróleo bruto foi descoberto na Pensilvânia, desencadeando a febre do ouro negro. John enxergou o futuro: refinar o petróleo em querosene para a iluminação. Ele e Maurice investiram em uma refinaria. Mas a ambição de John logo superou a de seu sócio. Em 1865, Maurice entrou em pânico com os riscos do mercado e vendeu sua parte para John por $72.500. John nem piscou. Ele rebatizou a empresa de Standard Oil e partiu para dominar o mundo. A Standard Oil não era apenas uma empresa. Era uma máquina de guerra. E John era o general. John não brincava em serviço. Fechou acordos secretos com ferrovias como a Erie e a New York Central, reduzindo drasticamente seus custos de transporte. Com despesas menores, iniciou guerras de preços, vendendo petróleo tão barato que seus rivais simplesmente não conseguiam competir. Um a um, eles fechavam as portas ou vendiam para ele. Em 1870, a Standard Oil controlava 90% do refino de petróleo dos Estados Unidos. Chamavam-na de o polvo, tentáculos por todos os lados, sugando a vida dos concorrentes. John via diferente: estou salvando a indústria ao controlá-la. Ousado, não é? Gênio ou vilão? Me conta nos comentários. O maior rival de John era Tom Scott, presidente da Pennsylvania Railroad. Tom reagiu construindo suas próprias refinarias. Má ideia. John desencadeou um ataque total.
inundou o mercado com petróleo barato, destruindo os lucros de Scott. Trabalhadores ferroviários perderam empregos. Revoltas eclodiram. Pessoas morreram no caos. Em 1879, o Império de Scott estava em ruínas, e ele morreu pouco depois. John não apenas venceu. Ele passou a controlar as ferrovias e o petróleo ao mesmo tempo. Sangue frio? Com certeza. Mas John não parou por aí. Na década de 1880, foi pioneiro na integração vertical, controlando cada etapa do processo, desde a perfuração até a entrega ao consumidor final. Quando um novo tipo de petróleo descoberto em Ohio cheirava mal, ele simplesmente contratou químicos para resolver o problema. Seus concorrentes não conseguiam igualar seus dutos, sua eficiência, seu poder. A Standard Oil havia se tornado um monstro, rendendo a John o título de magnata mais temido da América. Mas nem todos comemoravam. Manifestantes o odiavam. Jornalistas como Ida Tarbell expuseram seus métodos sujos, descontos secretos, intimidação, corrupção. E então veio o presidente Theodore Roosevelt, em 1904. Roosevelt fez campanha para destruir os monopólios, e a Standard Oil era o alvo número 1. Após anos de investigações, o governo agiu em 1911. A Standard Oil foi ordenada a se dissolver. Fim da linha? De jeito nenhum. John transformou a derrota em uma mina de ouro, vendendo as partes desmembradas da empresa por lucros astronômicos. Na aposentadoria, John se afastou dos holofotes, mas sua sombra continuou enorme. Ele morreu em 1937, aos 97 anos, deixando um legado que ainda hoje é alvo de debates. Essa foi a épica trajetória de John D. Rockefeller. Se você gostou dessa história, curte o vídeo e se inscreve no canal para mais histórias de ambição, poder e tudo o que existe entre eles.